Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da semana. E dessa vez eu trouxe um tema que é bem controverso, mas com a interpretação correta é possível a gente alcançar o direito do contribuinte que é construtor ou incorporador de imóveis. Então vamos lá. Qual é o tema de hoje? O Supremo Tribunal Federal, ao analisar um recurso extraordinário de número 603.497 de Minas Gerais, com repercussão geral reconhecida, inclusive, reiterou um entendimento que já vinha sendo decidido, no sentido de que é possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviços de construção civil. Até o momento desse julgamento, o STJ considerava que os materiais utilizados na construção civil faziam parte do preço total do serviço e, por isso, deveriam ser incluídos na base de cálculo do ICMS. Fica aqui nesse vídeo para você entender sobre o que eu estou falando hoje. Bem, vamos começar, como de praxe, pedindo para quem ainda não é inscrito aqui no canal se inscrever para receber todas as notificações, porque toda terça-feira tem vídeo novo aqui e eu trago assuntos relevantes do direito tributário e do mercado imobiliário para vocês. Bem, começando a falar um pouquinho do tema de hoje, que é a não incidência do ISS sobre os materiais de construção civil. O ISS é um imposto municipal que incide sobre os serviços prestados por pessoas jurídicas inscritas na prefeitura relativa ao seu domicílio fiscal, definidos, inclusive, em lei complementar, que é a Lei 116 de 2003, é a lei do ISS, ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. Porém, cada pessoa que presta serviço deve pagar ISS, mesmo que essa não seja a sua atividade principal. Por exemplo, existem empresas de atividade mista, onde elas vendem mercadorias e prestam serviços, mas a atividade principal destas empresas, em que eu cito, é a comercialização de produtos. Então, isso significa que ela não tem que pagar ISS, que ela só fica vinculada ao pagamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias? Não. Ela também tem que pagar o ISS sobre todas as prestações de serviço que ela oferecer, que ela praticar. Bem, mas voltando ao assunto. Inclusive, nesse assunto de hoje, eu não vou tratar com vocês da questão do pagamento, de onde o pagamento do serviço será devido, em razão de depender do tipo de serviço que a empresa presta, certo? Hoje, eu só vou falar sobre essa nova decisão em sede de repercussão geral, que foi proferida pelo STF, para te dizer que não incide o ISS sobre materiais aplicados na construção civil. Tem algumas ressalvas, mas eu vou falar sobre isso com vocês até o final desse vídeo. Bem, de acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68, na verdade, esse texto, inclusive, ele vigorou por pouquíssimo tempo, né? A base de cálculo, e depois disso ele foi alterado, a base de cálculo é o preço do serviço, certo? Gravem bem isso, o preço do serviço. O valor dos materiais, né, na prestação de serviços a que se referem os itens 19 e 20, já vou dizer para vocês que serviços são esses, o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço e o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. Ou seja, sobre as prestações de serviço dos itens 19 e 20 da lista de serviços, não incidiria o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço e nem o valor da subempreitada já tributadas pelo imposto, certo? O que é que isso quer dizer? Que o ISS somente seria devido sobre o preço do serviço,
não importando se você embutia no preço do serviço os materiais de construção. Redação parecida dispõe de outro artigo na Lei Complementar 116 de 2003, que, como eu disse para vocês, é a lei complementar que trata sobre o ISS. Ela traz como base de cálculo do imposto o preço do serviço, porém ela também prevê, no seu parágrafo 2º, inciso 2, que não se incluem na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pela prestador de serviço, dos itens 7.2 e 7.5, porque essa lista foi atualizada, certo? Então, não falaríamos mais dos itens 19 e 20, como no outro decreto, certo? Até porque é uma legislação infralegal, não vou tratar muito bem aqui disso, porque acredito eu não ser uma questão de interesse da população em geral, certo? O vídeo aqui é para tentar ser um pouco mais explicativo, eu trago aqui a matéria um pouco mais clara para vocês. Mas quais são esses tipos de serviço 7.02 e 7.05 em que o preço do serviço não seria incluído na base de cálculo do ISS? Eu vou tomar a liberdade para ler rapidamente esses serviços aqui. Quais são esses serviços da Lei Complementar 116, que é execução por administração de empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração, poço, escavação, e aí vai. E o item 7.2, ele diz respeito à reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços, que ficaria sujeito ao ICMS. Essa exceção eu vou explicar para vocês também. Mas o que é que essa lista quis dizer para a gente? E o que é que essa previsão na lei complementar, que diz respeito ao imposto sobre serviços, quis dizer? Que os materiais de construção civil não fariam parte da base de cálculo do ISS, certo? Sobre esse ponto de vista, a discussão já tinha sido travada no STJ e ela chegou ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Rosa Weber, em seu voto, afirma que essa redação do artigo 9º é clara, em princípio. Né? Em princípio, ela não daria margem para nenhuma divergência interpretativa. Ou seja, nos serviços de construção civil, o preço do serviço, certo? A base de cálculo do imposto sofrerá um abatimento do valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço, com o que chegaríamos, aí sim, à base de cálculo aplicável a tais serviços, né? Ou seja, o que é que seria aplicado na prática? O preço do serviço menos o valor dos materiais fornecidos pelo próprio prestador de serviço, certo? Porém, as prefeituras, elas desobedecendo previsão legal, porque essa lei complementar, ela é uma lei federal, desobedecendo previsão legal, que inclusive foi recepcionada pela Constituição, elas estavam autuando construtoras, certo? Que retiravam da nota de serviços o valor respectivo aos materiais utilizados nessa prestação de serviço. Então, quando o tema chegou no STF, foi considerado que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais utilizados em construção civil e das subempreitadas. Os contribuintes estão cada vez mais buscando os seus direitos e tendo por base, inclusive, uma legislação federal, como eu citei para vocês, para garantir um entendimento pacífico, apesar de se tratar de um imposto municipal. Nesse caso em específico que eu trouxe aqui para vocês, se tratou de um fornecimento de concreto, porém, nem a legislação, nem o julgamento do STF restringem quais materiais podem ou não ser deduzidos. Mas, apesar de não haver restrição sobre os materiais que serão deduzidos na utilização da construção civil, existe uma ressalva que a gente não pode deixar de destacar. Foi considerado que o ISS só não incidiria no caso de materiais adquiridos em outro estado, porque aí, nessas hipóteses de aquisição em outro estado, o valor ficaria sujeito ao ICMS, como eu disse para vocês no início, que o ICMS é um imposto sobre
circulação de mercadorias. Nesse caso, não haveria o que debitar, já que o fornecimento da mercadoria produzida pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços estaria apto a incidir o ICMS. Sobre esse ponto, a Confederação Nacional dos Municípios, inclusive, reforçou a importância da decisão para os entes locais, uma vez que o ISS é tributo municipal. Para a entidade, para a confederação, seria incabível a extensão de dedução do preço do serviço para outros materiais empregados nas obras de construção civil, além daqueles entendidos como mercadorias, ou seja, fornecidas pelo prestador, mas produzidos por ele fora do local da obra. Ao meu ver, inclusive, essa confederação proferiu um posicionamento restrito sobre o caso, certo? Ao meu ver, esse é meu posicionamento, citando trechos da decisão somente favoráveis aos municípios. No entanto, no decorrer da decisão, é tomado um posicionamento firme em relação à não incidência do ISS em determinados casos. Inclusive, a ministra Rosa Weber disse que o STJ editou uma súmula, citou essa súmula, inclusive, que é a súmula 167, consolidando o seu entendimento de que no fornecimento de concreto, que é o caso do recurso extraordinário para a construção civil, caracteriza a prestação de serviço, sujeitando-se à incidência do ISS e não do ICMS. Ou seja, o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra, em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Isso é o texto da súmula do STJ. E ainda assim, o STJ, na época, decidiu de forma contrária à própria súmula, né? De forma restrita, não contrária, de forma restrita à própria súmula. Ou seja, o posicionamento do STJ é no sentido de que sujeitam-se ao ICMS e são excluídas da base de cálculo do ISS somente as mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviços e comercializada pelo contribuinte. Além disso, a própria ministra Rosa Weber finaliza o voto dela, dizendo que a aplicação dos artigos que eu já citei para vocês no início, tanto do decreto quanto da lei complementar, eles são relacionados apenas àquelas hipóteses em que o prestador de serviço é contribuinte do ICMS e fornece mercadorias paralelamente à prestação de serviços. A depender da prefeitura, ainda é necessário entrar com uma ação para garantir o direito da não inclusão do valor dos materiais de construção civil e subempreitada na nota fiscal de serviços para fins de pagamento do ISS, ou seja, ainda é necessário entrar com uma ação para tentar garantir esse direito que as construtoras têm de retirar da base de cálculo do ISS o valor utilizado com os materiais aplicados na construção civil. É sobre isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o tema ficou um pouco complexo em razão das legislações que eu citei por aqui, mas eu tentei falar de forma bem clara e repetir várias vezes a síntese do tema para que vocês entendessem como podem utilizar na prática. Vocês sabem que podem contar comigo. Qualquer comentário que for colocado aqui embaixo será respondido e até o próximo vídeo.